Pessoal, vamos para a segunda parte do testemunho. Segunda parte ou o testemunho completo, né? Que são 13 anos de vício e os últimos 7 anos. Então, né? O que eu posso falar para vocês aqui no começo desse vídeo? Eu posso falar que nós devemos confiar inteiramente em Deus, porque só Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, assim como fala na palavra dele. Só Ele nos ajuda, só Ele, né, pode nos auxiliar a viver da forma correta. Então que possamos estar sempre firmes nele, para que cada dia, né, mais e mais, Ele possa fazer morada em nossos corações e possamos levar o Evangelho para todos. Então, né, agora, né, esse ano ia fazer 14 anos. Há 14 anos atrás, eu conheci esse vício porque ele sempre foi muito banalizado e ainda é muito banalizado, né? Ah, todas as pessoas fazem, já estava na idade mesmo, estava na idade de começar a ver, estava na idade de fazer isso. O vício era sobre pornografia e masturbação. E foi uma coisa que acabou comigo, né? A partir do momento que eu comecei até hoje. E hoje eu vejo tudo que eu perdi, tudo que eu não passei, tudo que eu não conquistei por causa disso, porque eu ficava preso nisso. Isso foi uma coisa que cobria tudo, né? Eu vivia a vida, mas eu ficava o tempo inteiro conectado e ligado a isso. Eu pensava só nisso, né? Eu convivia com as pessoas, mas eu era muito fechado. Quem me conhece, né, sabe que eu era muito fechado até uns anos atrás. Eu sempre fui muito fechado. Eu acho que foi até por isso. Porque isso foi comprometendo completamente a minha vida, né? E chegou num momento que não dava mais. Ou ele ia me afundar de vez, ou eu largaria e começaria uma nova vida. E graças a Deus eu me firmei em Deus. E eu comecei uma nova vida e hoje eu sou diferente. Eu sou uma nova pessoa por causa que Jesus me ajudou, que Jesus sempre esteve comigo nessa jornada. Eu sempre fui, né, um menino que sempre frequentou a igreja. Eu cantava no coral. Depois eu saí do coral, aí eu fiquei, né, eu só ia às missas, mas não rezava o terço, não praticava nada. Contando nesses 6 anos, de 6 a 7 anos, né, até chegar aos 7 anos finais, eu só consumia, né, a pornografia e a masturbação, e era um meio, né, de me desconectar do mundo, né. Eu achava que era bom, porque todo mundo falava que era bom, que era legal, e eu praticava, então era legal também. Mas isso não é legal, isso não é bom, isso te priva de muitas coisas, isso é, te faz pensar de um modo diferente quando você olha para as pessoas. Você não enxerga, né, as pessoas da forma como devem ser vistas. Você começa a sexualizar tudo e você começa a colocar no seu vocabulário isso, né? Você começa a pensar só sobre isso, falar só sobre isso. Eu acabava não falando sobre isso, então acho que é por isso que eu me fechava demais. E eu acabava não falando, não conversando com ninguém, e ninguém sabia do que estava acontecendo. Mas aí, né, eu via que era muito bom, era legal, eu fazia, era bom. Só que eu lembro que toda vez que eu praticava, toda vez, não tinha nenhuma vez que eu não praticava que não acontecia isso. Depois eu passava muito mal, eu sentia dores de cabeça, eu ficava muito fraco, eu vomitava demais, eu era muito magro. Quem me vê hoje fala assim, nossa, você está fazendo academia? Nossa, você engordou, nossa, você está forte. Mas é porque, né, esse vício consumiu até, ele
chegou a consumir tudo, né? Você vê, era uma pessoa muito magra, tinha o rosto de uma feição de gente doente mesmo, uma pessoa que está passando por uma doença muito ruim. E realmente foi uma doença que me contaminou por muito tempo. Isso deu acesso, né, a coisas ruins na minha vida. Deu acesso a espíritos ruins, né? E acabou que eu fiquei bastante isolado e isso não me ajudou em nada. Isso só me afastou de muita coisa. Eu vivia as coisas, mas vivia por viver. A minha alegria não era completa como é hoje. Eu não era tão feliz como eu sou hoje. Muitas vezes eu chorava de noite sem ninguém saber. Quantas vezes eu fui dormir, quantas vezes eu passei, né? Eu tinha que chorar. Se eu não chorasse, eu não dormia. Olha para você ver, né? Quanta coisa. E por alguns dias também, eu também nem dormia direito, nem conseguia dormir direito. Isso são tudo, né, coisas adquiridas através disso, né, que foi abrindo portas e brechas para o inimigo entrar mais ainda na minha vida. E nesses 7 anos foi o que aconteceu, né? Eu tive perdas, né? Tive perdas do meu avô, antes de eu fazer 18, no ano que eu fiz 18 anos, se eu não me engano, foi em 2014. Não, eu fiz 18 anos em 2015, é isso mesmo. Em 2014 meu avô faleceu, aí já foi uma perda muito grande, né? Aí 2 anos depois, quase 2 anos depois, o meu tio também, que era muito querido, faleceu também. Mas eu lembro que o meu tio, ele me ensinou uma coisa muito importante, né? Que fazia muito tempo que eu não via o meu avô e ainda faz tempo que eu não vejo o meu avô. Mas eu vou visitá-lo, sim, quando puder, vai dar tudo certo e eu vou visitá-lo. Ele falou assim para mim que independente de todo momento que eu passar, que eu, né, chegue lá, que eu abrace ele e que, nossa, eu, né, demonstre para ele, né, tudo que é bom, demonstre coisas boas para ele. E realmente, né, mesmo estando longe, eles sentem falta. Nós sentimos falta de uma pessoa que para de falar com a gente, que mora do lado da nossa casa, porque como que, né, a gente não consegue perceber que uma pessoa que fica anos longe, a gente não sente falta. E ele me ensinou isso e eu levei para a vida isso daí. Por mais que eu estava num vício, por mais que eu estava passando por muitas coisas, eu, né, me agarrei nisso e isso aí foi uma coisa muito boa. E também depois, né, nos 7 anos, depois que eu fiz 18 anos, se eu não me engano foi no ano que eu completei 19 anos. Atualmente eu tenho 25. O que aconteceu? Eu convivia com uma pessoa da família, ela convivia aqui dentro de casa e aconteceu que ela ficou um ano aqui em casa e muita coisa nesse ano aconteceu. Houveram muitas brigas, houveram muitas desavenças e acabou que no finalzinho desse ano ocorreu muitas mentiras através dessa pessoa. Mas eu quero que essa pessoa, se ela estiver vendo esse vídeo, que ela saiba que eu perdoo ela, independente de tudo que ela fez. Ela, querendo ou não, por mais que ela tenha feito alguma coisa ruim, né, uma coisa que me motivou a pensar coisas tão erradas, mas ela também foi crucial para que eu pudesse começar a enxergar muita coisa. Por causa desse vício eu fazia muitas coisas erradas, né? Eu conversava com pessoas, comecei a conversar com outras pessoas, né? E nesses 7 anos, o que aconteceu? Quando eu fiz 19 anos, né? Aconteceu que eu fui, né? Até... Nós fomos até a casa dessa pessoa e lá ocorreu que já tinham inventado muitas mentiras, não foi nada resolvido, ainda não foi resolvido, mas eu tenho consciência de que
né? Eu nunca fui, nem vou ser o que as pessoas falaram e que eu não quero, né, ficar distante, eu quero ficar próximo. Por mais que a pessoa agora não queira ficar, né? Ela não quer ficar porque eu não sei o que se passa pela cabeça dessas pessoas que inventaram, mas eu sei que eu tô bem com Deus, porque eu entreguei a minha vida para Ele e Ele tá fazendo o melhor. A cada dia Ele tá me surpreendendo e mostrando que tudo que eu vivi até aqui realmente não era por Ele. Eu descumpri a palavra dele quando eu comecei esse vício. Depois descobri, né, quando eu comecei a conversar com pessoas por causa do que inventaram, né? Inventaram que eu era homossexual. Eu era de uma orientação diferente da minha. Só que eu sempre tive para mim que eu gostava de mulher, sim. Sempre tive para mim que eu gostava de mulher. Só que por causa de terem falado isso, as pessoas da família e, né, as pessoas com quem eu convivia, elas ficavam o tempo todo perguntando, né? Nossa, mas você é? Você é mesmo? É... Você gosta mesmo? É assim? Não tem problema se você é. Não, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Não vai mudar em nada se você realmente é. E depois daquele dia, depois daquele ano, por muito tempo falaram muitas coisas, né? Disso, sobre isso. Então eu acabei guardando e mais uma vez eu descumpri a palavra de Deus, né? Porque maldito o homem que confia no homem. Eu confiei numa palavra errada e eu acabei me afogando mais ainda, né? Eu, né, por esse período, eu fiquei muito tempo pensando que realmente eu era. Então, eu comecei a achar que a minha fala, as minhas atitudes, a forma que eu andava, demonstrava que era. Por um bom tempo, foi assim. E no final eu descobri que não, né? Mas só que até eu descobrir, eu passei por tanta coisa, né? 7 anos, pensa bem, esses 7 anos nessa tortura. E eu também, nesses 7 anos, eu também fui muito comparado com o meu irmão, porque o meu irmão, ele é completamente diferente de mim. Como eu sempre fui muito fechado, não conversava com muita gente, meu irmão era o oposto de mim, ainda é. Ele conversa com um monte de gente, ele tem muitos amigos. Eu também tenho muitos amigos, mas ele é mais extrovertido. Eu sempre fui mais tímido, eu acho que foi até por conta disso, por conta de todas as coisas que eu guardei para mim. E eu fui guardando, guardando. E eu peço a você que está vendo esse vídeo, que não guarde, que fale. Se você realmente sabe que você não é, se você sabe que as pessoas estão falando algo errado, se posicione, fale que a pessoa está errada. Não aceite, não aceite o que você não é. Não aceite o que você não é. Porque o que Deus preparou para você é muito maior do que todas as mentiras e todas as coisas que já te contaram, já te falaram, é muito maior que tudo isso. Então, que você, né, se reconheça, olhe para dentro de você, se for possível, procure um psicólogo, porque vai te ajudar muito a entender todas essas questões e vai te ajudar muito a entender todas as coisas, né? Acabou que quando foi, né, quando iniciou a pandemia, antes de iniciar a pandemia, eu sempre fui muito ligado à igreja, né? Não rezava o terço, essas coisas, mas eu ia para a Trindade. Olha para você ver como Deus é bom. Eu fui 4 anos para a Trindade. O ano passado foi o 4º ano que eu fui. E toda vez que eu ia, olha para você ver o que acontecia, né? Na estrada, eu sempre durmo quando é viagem longa. São 16 horas daqui lá. Eu dormia no ônibus, eu sonhava que, nossa, eu sonhava que ia ter um acidente, que ia matar todo mundo, que todo mundo ia morrer e que eu não ia voltar vivo para casa. Eu acordava chorando. Pensa, olha para você ver quanta coisa, né?
Isso aí já era meio que um começo de depressão, de tanta coisa, né? Querendo ou não, por eu me fechar, eu acho que eu já vivia na depressão desde, né, de quando eu comecei o vício, porque isso começou a me afetar muito e eu não queria sair, não queria falar com muita gente, eu sempre fiquei muito em casa. Eu acho que por causa disso, eu ficava mais em casa ainda e quanto mais eu ficava em casa, quanto mais eu ficava sozinho, mais eu praticava. Então sempre foi ruim isso pra mim, ficar em casa, né? Eu peço a você que tá vendo, que não fique em casa, não fique parado, não guarde para você. Fale para as pessoas, sim, porque isso é um assunto que deve ser abordado. Tem muita gente aí fora passando pela mesma situação, ou maneiras até diferentes, mas querendo ou não, é meio que a mesma situação em alguns termos, por ver, né, por praticar, por conversar com pessoas erradas. Aí o que acontece? Acontece que no final eu tive crise de ansiedade, tive crise muito forte de ansiedade. Eu lembro que em 2018 meu irmão chamou para ir no carnaval. Aí eu falei que ia, tudo. Chegou no dia, eu fiquei com muita dor de cabeça e estava vomitando, estava muito ansioso. E meu irmão acabou indo e eu fiquei. Aí eu fiquei chorando porque eu não fui e, né, isso mais ainda foi, né, acabando comigo. Mas aí depois passou e, né, acabou isso. Quando foi em 2019, antes da pandemia, né, no finalzinho de 2019, olha como é Deus, né? A gente não sabe como que é os propósitos dele, ele faz tudo, né, de uma forma que a gente nem imagina que vai acontecer, quando vê já está acontecendo. Do nada, eu senti que Deus queria que eu pegasse um terço, uma dezena. Hoje eu não tenho mais a dezena. A dezena é, né, a cruz, o Pai Nosso, as 3 Ave Marias, o outro Pai Nosso e as 10 Ave Marias, né? Eu comprei 100 dezenas e distribuí para as crianças, para algumas crianças. Eu trabalho com criança, né? Então distribuí para elas e distribuí para outras também. Então foram várias pessoas, várias crianças e adolescentes que eu distribuí. E nossa, eles gostaram muito. Mesmo alguns não sendo da minha religião, eles aceitaram. Alguns não aceitaram tanto, né? Porque são de religião diferente e acabou que não queria pegar, não. Mas não tem problema. Deus sabe que a minha intenção foi a melhor e Ele sabe de tudo, né? Já começou desde aí. Quando foi em 2020 que estourou a pandemia, nós ficamos sem trabalhar esses 2 anos, 2020 e 2021. Aconteceu que no começo, hoje eu tenho até a blusa, né, do Exército de Deus. No começo do ano, eu acho que no segundo ou terceiro mês do ano de 2020, eu conheci o Exército de Deus, um grupo de oração que tem no Instagram. Hoje tem um grupo de oração, eu não sabia, né, da existência dele, eu só soube a partir do momento que eu recebi um vídeo da Ana Clara que falava sobre o Evangelho. E aquilo tocou muito, né, em mim, e eu gostei demais. E era uma coisa que eu sempre fui ligado a Deus, eu sempre gostei de estar na presença de Deus, mas havia muitas coisas que eu não fazia ainda, né? Havia muitas coisas que eu precisava mudar, melhorar, me entregar da maneira correta, começar a fazer as orações corretamente, começar a ler a Bíblia, que eu não fazia. Quando foi no finalzinho do ano, se eu não me engano, em julho de 2020, nós rezamos o rosário 4 meses. Eu, minha mãe e umas 2 vizinhas. Nós rezamos julho, agosto, setembro, outubro. Não, foi antes. Foi junho, julho, agosto, setembro.
Eu falo isso porque eu lembro que eu fiz uma cirurgia em 2020, olha para você ver, né? Que providência. Né, mais uma coisa que Deus colocou na minha vida, né? Esse rosário, nós rezamos 4 meses e deu tudo certo, graças a Deus. E depois desse rosário, quando estava no finalzinho, eu fui fazer a cirurgia. Só que antes de eu fazer a cirurgia, eu acabei falando com meu pai. O meu pai, ele mora longe, mas, sabe, eu entendo o que aconteceu. Mas eu também, né, eu guardei e foi uma coisa muito ruim, deu uma crise muito forte em mim. Ele não sabe disso, do que aconteceu, do que eu vou falar aqui. Mas eu perdoo ele, não tem problema nenhum. Eu sei que é uma coisa que não deveria ter acontecido, aconteceu porque eu coloquei coisas erradas na minha cabeça e eu achei que ele estava errado. Por causa disso, eu sempre me vitimizei em tudo. Eu sempre era vítima. Mesmo quando realmente eu era a vítima da situação, né? Quando eu era vítima da situação, eu não olhava como vítima. Mas muitas vezes né, me vitimizei. E isso aí é erradíssimo. Você não deve se vitimizar, você deve ser verdadeiro, independente se você está certo ou se você está errado, você tem que colocar a sua opinião. Se você está errado, as pessoas vão te corrigir, você tem que aceitar que as pessoas te corrigem. Agora, se você está se vitimizando e você está errado, pode esquecer. Você está errado já de se vitimizar, porque não é assim a vida. Você tem que encarar as coisas, você tem que encarar o que acontece no seu dia a dia, você tem que encarar tudo. E aconteceu que eu falei para ele, ele falou tanta coisa para mim, né? Ele falou que eu tava doido, que eu podia fazer uma cirurgia, que podia acontecer alguma coisa comigo. Aí eu lembro que depois que eu falei com ele, né, ele falou tanta coisa para mim, foi tanta informação que deu uma crise tão forte de ansiedade em mim que eu passei muito mal, fiquei com muita dor de cabeça, fiquei com medo de morrer, fiquei tremendo. Aí eu tava aqui na parte de cima da minha casa, agora eu tô no meu quarto. Eu tava aqui no meu quarto, colocando a roupa no meu guarda-roupa e de repente, né, veio aquele negócio ruim que, nossa, me destruiu. Aí isso, né, causou uma coisa muito ruim em mim, eu fiquei com uma agonia, eu senti tudo aquele dia. E faltava 2 dias para minha cirurgia. Eu entendo o que ele falou, porque como ele mora longe, ele não está muito a par de tudo que acontece comigo, né? É mais a minha mãe, eu moro com ela. Então é mais ela que está a par de tudo que acontece, né? Eu já fiz outras cirurgias, né? Mas querendo ou não, pensa, uma pandemia, você fazer uma cirurgia, você correr o risco de você morrer na mesa ou pegar alguma doença e talvez nem sair de lá. Olha para você ver, né? Agora eu vejo a gravidade, agora eu vejo o porquê ele ficou, né? Ele falou tanta coisa e eu também. Eu fui errado porque eu guardei tudo e achei que isso era verdade. Mais uma vez, né? Eu coloquei muita coisa e acabei ficando transtornado, doido. Nisso acabou que depois passaram-se os dias e eu fui fazer a cirurgia. Deu tudo certo a cirurgia que eu fiz. Graças a Deus eu fiquei bem. Depois da cirurgia eu saí, aí tinha um rapaz do meu lado, que ele também estava lá, porque eu acho que ele tinha, não sei se ele tinha sofrido um acidente de moto, alguma coisa assim. Aí a perna dele ficou engessada, uma perna dele ficou engessada, ele estava lá. E eu estava lá, fazia pouco tempo que eu tinha chegado da cirurgia, já me levantaram, já colocaram eu sentado para mim comer, porque eu estava com fome. Mas só que aquilo também foi uma coisa ruim para mim. Porque eu tinha tomado a hack, porque essa cirurgia foi na virilha. Então eu tive que tomar a hack, né? Para mim ficar completamente desacordado, para fazer os procedimentos, para dar tudo certo, né?
eu fiz a cirurgia e depois eu lembro que esse cara saiu, aí eu fiquei lá. E naquele dia, no dia que eu fui, né, no mesmo dia eu tive alta, depois de noite. Eu dei entrada de manhã, se eu não me engano, aí fiz os procedimentos, tudo, fiquei lá esperando. Quando deu horário eu fiz a cirurgia, depois deu tempo, né, que eu fiquei lá naquela salinha, a gente tá meio com sono ainda, a gente nem sabe onde a gente tá. Depois eu fui pro quarto, quando eu fui pro quarto, né, que eu senti fome, aí eu comi comida, o menino comeu, o rapaz comeu comida também, estava comendo, a gente tava conversando. Ele falou, ó, você tá vendo? Ali, ó, vai aumentar bastante aquilo ali, hein? O número vai aumentar demais. E realmente aumentou, né? Mas não foi porque ele falou, porque realmente foi um descuido de muitas coisas e, né, e acabou que se tornou tudo que se tornou hoje, o Covid, né? Mas olha para você ver, ele saiu, eu fiquei lá sozinho no quarto, aí eu levantei da cama, olha, tinha praticamente acabado de sair da cirurgia, eu levantei da cama, fui no banheiro, com dor, né, porque tem um corte na virilha, nossa senhora, com dor, aí eu saí e fui até o banheiro, depois voltei. E aquele tempo que eu fiquei ali aguardando a minha mãe, eu tava só cantando música. Tava cantando, eu lembro que eu cantei Essa Casa é a Sua Casa. Eu cantei muitas músicas gospel, né? Muitas músicas ligadas à religião, ligadas a Deus. E graças a Deus eu não peguei Covid. Deu tudo certo a cirurgia, eu voltei para casa. Fiquei 40 dias em casa. Tomei o remédio, tive que ficar deitado na parte de baixo, porque não podia subir escada, né? Porque senão coisava, mexia na cirurgia. Depois desses 40 dias eu fiquei uma semana eu fui para o hospital direto. Por quê? Porque em consequência da hack e que eu tinha depois da cirurgia, poucas horas depois da cirurgia, eu tinha levantado e ficado sentado, eu acabei desenvolvendo a enxaqueca pós-hack. Então fiquei uma semana passando muito mal e acabou que no final, né, o médico conseguiu descobrir que realmente o que eu estava passando era enxaqueca pós-hack. Eles passaram os remédios para mim, passaram os remédios, deu tudo certo. E eu me livrei disso, né? Aí depois foi fluindo e eu tava rezando, eu rezei o rosário, né? E depois eu meio que me relaxei de novo. Eu não rezava mais. Eu parei de rezar, a Bíblia que eu lia a Bíblia ainda, alguns dias eu lia a Bíblia, não era sempre, não. A gente rezava o rosário e cada um tirava uma palavra todos os dias. E foi muito bom, 4 meses de rosário. Hoje eu sei o rosário inteiro, hoje eu rezo diariamente o terço. Hoje eu sou muito mais conectado a Deus do que eu era antes de tudo isso. E eu vejo que, apesar de tudo que eu passei, Deus sempre esteve comigo e hoje Ele está mais ainda e eu quero passar Ele para todas as pessoas, passar toda essa felicidade que eu estou sentindo hoje. Continuando, passou 2021, eu criei um Instagram de doce e eu comecei a vendi uns doces, mas depois eu, né, deixei de lado e parei, não vendi mais nada, não. Ainda tá lá o Instagram, mas eu vou ir para frente, vou começar a vender sim, nossa, vou começar a vender doce porque eu amo isso e é uma coisa muito boa. Eu tava pensando em fazer, né, ou trabalhar com criança ou fazer em ramo de alimentação e graças a Deus o ramo de alimentação, como eu sempre gostei, foi o melhor e eu já iniciei, né? Iniciei a faculdade no ano passado, estou fazendo gastronomia. Vai ter mais um chefe aí, hein? Vai ter mais uma pessoa que vai fazer coisas muito boas. E esse curso é para mim, né? Que eu quero montar alguma coisinha para mim. Também quero ajudar as pessoas que trabalham em casa e em outros lugares, né? Vou passar tudo que eu puder passar e ajudar, eu vou fazer. E eu sempre tive esse negócio de ajuda na minha vida. E no Rosário eu tive Deus me revelou várias coisas. E olha para você ver, tudo isso eu passando, tudo isso que foi acontecendo, eu ainda estava no vício. Mesmo rezando o Rosário, eu estava no vício.
estava em pecado, estava rezando uma coisa muito valiosa, valiosíssima, mas ainda estava em pecado. E eu também estava mais ainda, porque fazia anos que eu não ia à confissão, fazia anos que eu não me confessava, né? Então, mais um agravante que, né, foi acesso para mais coisas ruins na minha vida. E aconteceu que depois eu, em 2022 agora, que passou, eu falei assim, eu vou começar a rezar o texto todos os dias. E eu comecei a rezar o texto todos os dias, comecei a ler todos os dias versículos da Bíblia. A partir daí eu não parei mais. Todos os dias que eu podia, eu rezava o texto todos os dias que eu podia, eu rezava o rosário também, porque foi um ano de muito rosário, graças a Deus. Hoje eu rezo o rosário e rezo as 1000 Ave Marias, que são 5 rosários. Pra você ter noção, o rosário já são 250 Ave Marias. Eu rezo 5 rosários. Já é a 6ª vez que eu rezei essa oração. Olha quanta coisa boa. Olha, uma coisa que eu nunca imaginava que eu poderia acrescentar na minha vida era a oração, que eu não tinha tempo para isso, que não ia ser bom, que não ia acontecer. Mas foi bom. Tive tempo, sim. Sempre você tem tempo para Deus, sim. Independente de tudo que você faça, independente da sua vida corrida, você pode achar um tempo para Deus. A partir do momento que eu comecei, né, a praticar, eu vi, né, o tempo em que eu poderia fazer e consegui, faço muitos prodígios com esse tempo. Eu medito muito o rosário, medito muito as passagens da Bíblia e é muito bom, é maravilhoso estar conectado a Deus e quero cada dia mais e mais. Eu entreguei meu ano para Ele, mas eu vou entregar minha vida daqui para frente. A minha vida está nas mãos dele. E tudo que ele achar que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo falar e como eu devo pregar o evangelho dele, eu vou fazer. Porque ele me libertou e eu estou bem, estou aqui hoje porque ele me ajudou, sempre esteve comigo. Depois eu comecei a rezar o rosário quando foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Eu decidi que ia acabar com esse vício. Ele não era meu, ele não fazia bem para mim, então eu não vou praticar mais. E parei. Nesse um ano eu caí uma vez na masturbação, mas já não via mais pornografia, mas mesmo assim, né? Foi as mesmas coisas, voltou tudo, né? Aconteceu a mesma coisa que acontecia antes. Mas eu tava mais firme, deu tudo certo. O ano passado, né? Como eu já contei a maioria das coisas no outro vídeo, né? Foi meio um resumo de tudo que aconteceu. E hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz, hoje eu tô tranquilo. Então, é bom ver o outro vídeo e ver esse também, que é o complemento, porque aí você entende, a pessoa entende tudo que eu passei, detalhe por detalhe. Muitas outras coisas aconteceram, né? Mas eu foquei mais nisso porque foi as coisas que mais, né, me fizeram machucar. Mais me machucaram, foram as coisas que mais me afastaram de Deus. E hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquilo. E graças a Deus eu estou bem porque Deus sempre esteve comigo. E espero que vocês também, depois que verem esse testemunho, que verem esse vídeo, cheguem à conclusão de que ele é tudo, ele é o começo, ele é o meio e é o fim. Sim, a Bíblia, sim, é o melhor livro, o livro que fala coisas, né, muito sábias que nos ajuda diariamente. Por isso devemos lê-la, devemos, né, ficar mais conectados à palavra de Deus, porque isso ajuda, isso alavanca a nossa vida, isso traz muitas coisas boas e faz uma mudança interior completa. E nós vemos que tudo aquilo que nos fazia mal, hoje já não faz mais, hoje já não afeta. Hoje você está bem, hoje você está tranquilo, hoje Deus é contigo. Então, que agora no final desse vídeo, você possa, né, se você ainda tem alguma dúvida sobre a sua vida, sobre a sua sexualidade, se você
acha que está passando por depressão, por alguma coisa muito ruim na sua vida, converse com as pessoas, fale com quem está perto de você. Se você achou que a pessoa falou alguma coisa errada, está te comparando, está fazendo alguma coisa, converse com ela. Fale que não é bom comparar. Fale que você não está se sentindo bem com aquela situação. Você não é daquele jeito, você é diferente, você pode sim fazer mudança. A partir do momento que você muda, toda a sua família muda, todo mundo começa a enxergar a presença de Deus mais ainda na sua vida. Que você possa ser abençoado ricamente, que Deus te abençoe, que cada dia mais e mais você fique conectado com Deus, assim como eu também. Continuarei com meus vídeos, hein? Todas as ideias que Deus for colocando na minha cabeça, tudo que eu devo falar, eu vou estar falando. Independente se for de religião, se for de outras coisas, mas eu vou estar sempre focando em Deus, porque Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é tudo, e é Ele quem nos liberta, nos salva, nos cura, e para quem eu tiver que levar o amor dele, eu vou levar, hein? Jesus te ama, tudo de bom, pessoal, fique com Deus, e novamente, hein? Seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime. Josué 1:9, hein? Deus está com você em todas as situações, Ele estará com você até o fim dos tempos. Você é um filho amado, você é um presente de Deus. Deus se importa muito com você. Não se deixe levar por nada que as pessoas queiram falar ou queiram te julgar. Você é muito especial para Deus. Você é muito amado por Deus. Tudo de bom para você. Tchau.